Olá, galera. Vamos então para a nossa aula de hoje, vai versar sobre o XP. Extreme Program. Só um instantinho que eu vou localizar aqui. A nossa intenção nessa aula é dar uma visão panorâmica, tendo em vista que vocês é, estudaram aí, né, as metodologias ágeis, o manifesto, né, a razão é, de se ter provocado, né, o surgimento dessas metodologias e agora a gente aporta em uma delas, que é a XP, e vamos então para uma discussão panorâmica. Como metodologia de desenvolvimento, né, o XP então também é um ciclo de vida, né, assim como vocês já viram nas metodologias orientadas a planos, né, em disciplinas anteriores, vocês viram aí inúmeras outras, inúmeras não, mas uma quantidade boa de outras metodologias que vieram, né, da engenharia de software. Então, assim como elas, o XP também é um ciclo de vida, um processo de software, tá? O de mais importante da gente chamar a atenção agora no XP é que o XP ele vai trabalhar com as releases. O que são as releases? São as entregas, é aquilo que é o executável, né? É algo funcionando na posse dos usuários. Então é algo funcionando. Uma coisa é você ter um executável contigo, outra coisa é você ter ele lá é, na, vamos dizer assim, na praça de função, né? Em funcionamento, em uso. Então, uma release é algo que você tem pronto, né? Um executável pronto para então entrar em produção. Então, olha só, como é que funciona esse ciclo do XP? Inicialmente, há uma seleção das histórias de usuário, que é algo que nós vamos abarcar também, esse conhecimento, né, que é de suma importância a gente estudar sobre as histórias de usuário, tendo em vista que o XP ele é o pioneiro, né, é o, nas histórias de usuários, e as histórias de usuários para as metodologias ágeis, elas estão como a toda aquela análise de requisitos que a gente desenvolve para as metodologias orientadas a plano. Então aqui, né, eles integraram toda aquela captação, organização, tudo que a gente fazia como análise de requisitos, eles é, jogaram, né, para essa modalidade de histórias de usuários, que nada mais é do que a análise de requisitos dos métodos ágeis. Então você seleciona quais metodologias vão para aquela confecção, né, de release, divide as histórias em tarefas, né? Quando eu divido em tarefas, eu planejo a release. Essas tarefas elas vão para as equipes de desenvolvimento, são desenvolvidas, integradas e testadas, e aí finalmente elas são liberadas para uso. Né? E é feita uma avaliação do sistema, e isso vai correndo, 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 até que um dia você tem o software pronto. Né? Todo o software pronto na medida da sua integralidade, tendo em vista que nós estamos trabalhando com metodologias ágeis, e as metodologias ágeis elas funcionam com escopo aberto. Então, a qualquer momento, pode-se ter novas histórias de usuário, né? Quer dizer, novos requisitos. No meio de um desenvolvimento, algo pode mudar, né? Então, se é aberto, escopo aberto, todo tempo tudo pode mudar. E então o XP ele acomoda essas modificações durante o desenvolvimento, de forma que essa release ela se integralize com aquilo que foi programado e, obviamente, abarcando também qualquer que seja a mudança que tenha ocorrido durante esse tempo.
Então, algumas práticas, né, que são que permeiam aí o desenvolvimento XP. Essas práticas vocês já viram lá nos princípios dos métodos ágeis, que muito bem vocês estudaram, né? O planejamento incremental, né? Os requisitos são gravados em cartões de história de usuários, que serão incluídos em releases e determinadas por um tempo para a sua produção. Eu vou dar um exemplo disso, então não se preocupe com isso agora. Pequenas releases, né? Então não se faz uma releaseona, mas pequenas releases, né? Que são pequenas entregas. Você tem que ter aí um mínimo de funcionalidade útil nessa pequena release, tá? Mas essa funcionalidade ela precisa agregar valor ao negócio do nosso cliente, tá? Para que esse processo se mantenha. O projeto precisa ser simples, o mais simples possível, tá? O desenvolvimento ele é test first, quer dizer, você já tem que pensar num teste antes mesmo de desenvolver. Vamos usar um linguajar mais antigo, aquela rotina, vamos pensar assim. E você precisa trabalhar com refatoração, quer dizer, a todo tempo é preciso simplificar o código, né? Continuamente. Agora, a gente está dizendo como mas também nós vamos dizer como fazer, né? Que é mais pragmático. Então, como agora nós estamos olhando panoramicamente, mas aí a gente ainda vai ter uma imersão dentro de tudo isso aí para ver de perto como é que acontece. A programação do XP é feita em pares, quer dizer, é uma prática do XP. Na hora de desenvolver é sentado o par de desenvolvedores, né? E aí cada um tem um período de trabalho ali, né? Um fica durante por exemplo, 40 minutos. Aí os outros 40 minutos já é o outro desenvolvedor, mas aquele, eles estão todos dois atentos ao código. A propriedade é coletivo. O que quer dizer isso? Quer dizer que dentro da metodologia, tudo que se produz é de todo o conjunto, né? Todo mundo é dono, todo mundo é proprietário intelectualmente do que é feito. A integração contínua, quer dizer, assim que você tiver algo pronto, ela precisa ser integrado com o que já foi feito. Isso aí vocês lembram, né, nos princípios lá dos métodos ágeis. O ritmo sustentável, o que é o ritmo sustentável? No XP, a coisa funciona somente nos dias de trabalho efetivo, né? Que é de segunda a sexta-feira, durante aquelas 8 horas diárias. Que é, vamos dizer assim, de 8 ao meio-dia e depois das 14 às 18 horas. Nada é feito com hora extra, nada é feito com feriados, nada é feito em trabalho, vamos dizer assim, levar trabalho para casa para continuar, enfim, não. Tudo é feito dentro desse ritmo sustentável. O cliente no local, né, que é a situação ideal, que o cliente do método ágil, em especial aqui que nós estamos tratando no XP, ele esteja dentro da empresa para tomar as decisões, escolher as histórias que serão implementadas naquela release, fazer o teste de validação, né, de aceitação daquela release e por aí vai. Aí Somerville, gente, traz para nós aqui um exemplo de uma história de usuário, mas eles usam uma história grandona, né, coisa que a gente não vai fazer assim assim na próxima aula, quando nós chegarmos na prática, não vai ser uma história assim tão grande, mas pelo exemplo de Somerville, a gente consegue mostrar para vocês a pontualidade com que o XP trabalha, né? Enquanto que a gente levantava requisitos nas metodologias orientadas a planos, né? Conforme a, as várias as várias técnicas que temos, né, para fazer o levantamento de requisitos.
e depois as várias as descrições, né, o enquadramento dela dentro da UML, por aí vai. Mas a gente então, até então, trabalhava, né, ou ainda trabalha, né, quem trabalha com as metodologias orientadas a plano, é, do ponto de vista da impessoalidade, né, e da forma mais geral possível. Sempre foi a orientação que tivemos. Porém, aqui na XP, eles trabalham com pontualidades impressionantes, assim, né? Que a gente, com essa mania de pensar no geral, você fica até no início pensando assim, nossa, mas como isso, será que vai dar certo mesmo para um corpo maior? Mas tem se mostrado, a efetividade disso tem se mostrado sim, com competência para tal. Então veja bem, essa história de usuário aqui é uma prescrição de medicamentos. Kate é uma médica. Só um instantinho, deixa eu pegar uma água. Eu sei que tá gravando, mas eu não tô mais aguentando. Kate é uma médica que deseja prescrever medicamento para uma paciente de uma clínica. O prontuário do paciente já está sendo exibido em seu computador. Assim, ela clica no campo medicação e pode selecionar a medicação atual, nova, enfim. Então, pessoal, olha só, a pontualidade que se dá, né, ao cenário, se cria uma persona, né, que o Kate é uma médica. Se nós estivéssemos tratando de levantamento de requisitos nas metodologias orientadas a planos, nós diríamos assim, um médico para prescrever medicamentos, enfim, a gente seria bem mais impessoal e bem mais, mais geral, né? Até vamos dizer assim, genérico, não sei, vamos lá, não sei, mas vamos lá, mais geral. E aqui ele continua descrevendo, não vou ler, quem quiser, tá, isso está no livro. Então ele fala assim, ó, se ela selecionar medicação atual, acontece tal coisa. Se ela selecionar, escolher, né, nova medicação, enfim. Está dizendo exatamente o que acontece na previsão dessa rotina, vamos dizer assim. E isso facilita a compreensão do desenvolvedor e também, né, daquele que está instruindo o desenvolvimento. Aí, essa história de usuário aqui, ó, ela foi dividida em 3 tarefas. Aí se pega a história, divide nos cartões de tarefa, que tem tarefa 1, alterar a dose de medicamento prescrito. Tarefa 2, seleção de formulário. Tarefa 3, verificação de dose. Essas 3 tarefas, elas estão aqui nesse texto, né? Pode-se ter muito mais tarefas aqui dentro, como a gente não leu o texto. Mas é líquido e certo que essas 3 tarefas, elas fazem parte desse texto que está aqui nessa história. Então, após dividir em tarefas, o que é feito então, determinado quais as equipes que vão atuar, né? Ou é mensurado, primeiramente, se pode ser feito em paralelo, se não, tem que ser sequencial. Se for sequencial, uma mesma equipe pode fazer a tarefa 1, a tarefa 2, a tarefa 3 na sequência. Do contrário, se puder executar em paralelo, então se pode usar mais uma equipe. Então tudo isso é pensado, né? É verificado e entregue então para as equipes, ou para a equipe ou para as equipes de desenvolvimento. As equipes são as duplas, tá, gente? E olha só, as características adicionais. O cliente prioriza as histórias. Sim, é sempre o cliente que vai dizer o que é mais importante, tá? O que vai para a implementação primeiro. Requisitos mudam o tempo todo? Mudam, requisitos sempre mudam. A nova versão só é aceita se todos os testes forem executados e passados. Sim, lembra que ele disse que é um requisito do XP os testes. Tanto os testes unitários, né?
os testes, enfim, que existem aí, e por fim o teste de aceitação que é feito junto com o cliente. Na prática, nem todos os princípios são sempre adotados, né? Nem quando a gente trabalhava com a metodologia densa, com as metodologias densas, nem todos os princípios eram adotados lá. Alguma coisa a gente deixa de fazer e por aí vai. Então ele diz para nós quais são os testes de XP. O test first, né, que é aquele que você programa o teste antes de criar a implementação daquela rotina. Teste incremental a partir de cenários. Envolvimento de usuários e clientes no desenvolvimento de testes e validação. E aqui ele está dizendo que a gente deve usar frameworks de testes automatizados. Isso aí, se vocês tiverem uma disciplina toda só com testes, vocês sabem como é que essa coisa funciona. Bom, e o grande lance do XP é a programação em pares, né? E ele vai dizer assim, o que ele tem de vantagem nisso? A propriedade e a responsabilidade é coletiva, quer dizer que ninguém tem uma grande ideia, a grande ideia sempre é de todos. Tá? Então, espera-se com isso ter um desenvolvimento sem ego. Eu acho tão bonito isso, gente. Né? E fico pensando, será que funciona mesmo? Bom, porque ser humano tem ego, né? Mas no XP não tem. Revisão informal. O que ele trata como revisão informal nessa programação em pares? É que sempre como um está desenvolvendo e o outro está atrás acompanhando, essa revisão, informalmente, ela já está sendo feita o tempo todo, né? De forma que não precisa, no fim, se mandar aquilo para uma revisão formal, porque a revisão já está sendo feita. Enquanto um desenvolve, o outro está atrás acompanhando e está fazendo a revisão. E também a refatoração ela é feita, vamos dizer assim, de modo online, né? À medida que está desenvolvendo, o que está atrás está acompanhando e está ali tentando ajustar o código para que ele sempre tome a forma mais simples possível, tá? E ele diz que tudo isso aí traz mais ganhos para programadores menos experientes, por conta de que a filosofia do XP ela tende a equacionar todo mundo, né? Ninguém vale mais, ninguém vale menos, mas todo mundo vale a mesma coisa. Nesse contexto, ainda que não se tenha a experiência do outro, mas ele estando integrado no conjunto, ele está participando, então ele é um contribuidor daquele desenvolvimento, tanto quanto qualquer outro, e todo mundo vale a mesma coisa. Bom, e aí aqui a gente diz, quando aplicar o XP, né? Quando? Em produtos novos, em produtos menores, vamos dizer assim, pequenos, médio porte. Existe um compromisso claro do cliente de se desenvolver no processo de desenvolvimento, quer dizer, ele precisa estar dentro. Na XP, na metodologia XP, tem que ter o compromisso do cliente de acompanhar o desenvolvimento. Eles vão dar um jeito de estar presente, mas tem que estar. Não há muitas regras, regulamentos externos que afetam o software para equipes pequenas e integradas, né? Então, a gente acaba que pensa que o XP ele é mais usado pelas startups, ele é usado para empresas menores. E acaba que a gente sabe que a maior parte do desenvolvimento de software no mundo ela é realizada a partir de pequenas empresas, né? Então, eu acredito, eu não tenho dados, né? Não fui atrás desses dados. Eu acredito que o XP é muito, muito mais usado do que a gente pensa. Quando não usar, isso aqui está dizendo, isso aqui é Somerville, né? Em sistemas muito grandes, em sistemas críticos, para equipes grandes ou distribuídas, para manutenção e extensão de software, para clientes que preferem passar uma especificação e receber o software depois de um tempo, né? Então, esse aí não vai trabalhar com método ágil. E depende de regulamentações externas que não mudam. Tá? Então, se estiver trabalhando também para um ambiente que ele trabalha embaixo de regulamentações rígidas, duras, então não é necessário, porque não precisa estar com o escopo aberto o tempo todo, né? Que é o caso da metodologia XP. Então é isso, pessoal. Panoramicamente, né, a gente mostrou para vocês aí o que é o XP. Esse momento é um momento de leitura, né? Na próxima aula aqui a gente vai fazer uma imersão prática. E agora, então, eu deixo com vocês aí umas questões.
e a gente encerra por aqui, tá bom? Então, tudo de bom para vocês e até a próxima.